Fala pessoal, estamos aqui para comentar, fazer breves comentários sobre a prova da segunda fase que aconteceu agora em 21 de janeiro de 2024. A intenção, pessoal, não é comentar do ponto de vista do gabarito, né? O gabarito vai ser esse, vai ser aquele, não. É tirar as dúvidas que surgem agora nesse momento pós-prova. Tem recurso quando não é? Alan, no gabarito comentado saiu isso, eu não coloquei isso e agora já zerei a prova, não vou ter ponto, como é que eu vou ter? O que acontece? A gente vai analisar isso e vou mostrar para vocês algumas perspectivas que eu tenho sobre gabarito comentado, gabarito preliminar, aquele comentário que a FGV libera no dia da prova e a diferença dele para a parte de distribuição de pontos, o espelho de resposta ou o gabarito definitivo, certo? Então é isso que nós vamos comentar aqui. Vou fazer algumas análises sobre perspectivas que nós temos da segunda fase de hoje em diante, já que a gente já está analisando essa pequena alteração que a FGV vem fazendo a cada exame, de tentar tornar um pouco mais interdisciplinar, que não é algo do exame passado para cá, não é algo assim recente, já vai há algum tempo fazendo isso, beleza? Então, vamos começar o seguinte, vocês veem aí na tela o edital, né? E a parte referente a calendário. O calendário, a prova aconteceu dia 21, a própria resposta preliminar, o gabarito comentado, foi liberado no próprio dia 21 de janeiro e 15 de fevereiro sai a distribuição de pontos e a primeira lista de aprovados. Você pode recorrer aqui entre os dias 15 de fevereiro e 18 de fevereiro desse resultado, que é aquela correção para tentar modificar a sua pontuação, demonstrar que você respondeu corretamente. E o resultado final definitivo sairá no dia 29 de fevereiro. Quem passar no dia 15 de fevereiro, obviamente, já está aprovado, resolveu sua vida. Quem ainda não passar tem a chance do recurso. E aí, se não passar no recurso, vai tentar, ou vai prestar o próximo exame na repescagem, ou pode tentar, aí sim, um provimento que a gente não recomenda tanto, né? Que é a discussão ou pela ouvidoria ou por fins judiciais, mas assim, tem que ser algo muito específico, certo? Não achem que isso é a solução de todas as possibilidades, as respostas não, ok? Então, esses aqui são os prazos. Nós temos aqui o dia da prova, primeiro resultado e o segundo resultado, ok? Alan, dito isso, o que é que você achou da prova? Achei o seguinte, as provas de segunda fase em geral foram provas boas, mas eu acho, e essa é a opinião minha, tá certo? É algo que é uma visão minha de como eu entendo a função do exame de ordem. Eu acho que a FGV está perdendo um pouco a mão na forma de como cobrar determinados conteúdos. Então, olha só, se eu tenho na FGV e no exame de ordem 7 disciplinas como segunda fase possíveis e eu vou escolher, é interessante que, ainda que haja uma certa interdisciplinaridade, nós fiquemos limitados àquele assunto. Como assim? Se eu estou fazendo uma prova de trabalho, é interessante que seja cobrado assuntos de direito do trabalho, processo do trabalho, ainda que eventualmente venha uma leizinha de fora, assim, que não seja uma lei principal relacionada ao direito do trabalho. Se eu estou fazendo direito civil, é interessante que venham aspectos do direito civil e do direito processual civil, ainda que eventualmente venha um assunto ou outro que não está necessariamente dentro do Código Civil, mas que tenha correlação com o assunto. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, nós vimos uma prova de direito do trabalho, né? A disciplina de direito do trabalho na segunda fase teve pouco assunto de direito do trabalho material. Teve assunto processual e assunto do Código de Processo Civil. Alan, mas faz parte do dia a dia. Faz. Mas veja, eu estou querendo que a pessoa que faça o exame de ordem seja um advogado pleno no dia que ela está fazendo a segunda fase, ou seja, uma pessoa que demonstrou condições para terminar a graduação e iniciar a carreira da advocacia. Esse, para mim, é o ponto.
Ninguém precisa ser advogado pleno no início da segunda fase, na prova de segunda fase. Tem que demonstrar que tem a capacidade de exercer a função. Por isso, é interessante que, se eu escolho o trabalho, vem um assunto de direito do trabalho, para que eu possa avaliar o aluno, será que ele de fato tem conhecimentos na área trabalhista? Por quê? Aqui eu vou dar para vocês um exemplo da prova de direito civil. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês a prova e o gabarito comentado, para já mostrar também uma dúvida recorrente. Alguns alunos dizem o seguinte: Alan, o gabarito comentado saiu essa informação aqui que vocês estão vendo, e se vier errado eu botei diferente. Pessoal, é muito comum que a OAB, na hora de pontuar, mude isso daqui. Na pontuação vinha diferente. Para vocês terem ideia, no 38º exame, todas as peças de segunda fase, todos os gabaritos comentados de segunda fase, todos os gabaritos preliminares das 7 disciplinas tiveram alteração, ou em questão ou em peça. Então, possivelmente, a gente tem um erro aqui, por exemplo, em civil, uma tese de intempestividade que, aparentemente, a apelação não está intempestiva. Então, não teria essa tese de intempestividade. Tem que ver o que a FGV considerou. Eu não considerei a apelação do cara intempestiva, então eu não falaria da intempestividade nas contrarrazões, certo? Agora, talvez eles colocaram 24, ia colocar 25 aqui, possivelmente. Para vocês terem ideia, nós tivemos, salvo engano, no 34º exame de ordem da segunda fase civil, o gabarito comentado saiu com o valor da causa da inicial, era uma petição inicial, o valor da causa de R$30 mil, mas o valor da causa era 40. Ao longo da semana eles vieram e corrigiram, tiraram 30 mil e colocaram 40 mil, por quê? Porque era 30 mil de indenização e 10 mil de outro valor, lucros cessantes, alguma coisa assim, não lembro ao caso, e eles só colocaram um no gabarito comentado, depois corrigiram, certo? Então, imagine que isso aqui, seja da peça ou seja das questões, pode ter alteração. E não é que ela colocou o artigo, o inciso tal, que necessariamente vai pontuar isso. Pode ser que eles ampliem para, você citou esse artigo, mas eu também considero o outro, certo? Isso aí é comum. Então, o gabarito comentado, o resultado preliminar, serve para você ter uma noção do que foi cobrado e ele será ajustado. E tenho certeza que em todas as segundas fases devem ter alguma questão ou algum ponto na peça que vai merecer ajuste e a FGV vai ajustar nesse período do dia 21 até o dia 15. Alan, qual é o seu ponto principal? Meu ponto principal, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Na prova de civil, o que é que nós tivemos? Primeira questão, civil, processo civil, Código Civil, processo civil, ok? Segunda questão, ECA, certo? Um pouquinho de Código Civil, mas muito fundado no ECA. Terceira questão, LGPD. E quarta questão, aqui, lei de cheque. Aqui a lei de cheque. Caiu o processo civil? Caiu, mas lei de cheque. Então, veja, o aluno estudou o Código Civil inteiro para usar na prova, nas questões, 2 momentos. De 8 perguntas, 4 questões A e B, ele usou em 2 momentos pontuais. E talvez ele nem precisasse usar, por exemplo, no do ECA, talvez aceite o ECA por si só. E aí o que acontece? Isso vira um ponto de insegurança para o aluno. Por quê? Ele vai estudar direito civil inteiro, vai estudar direito do trabalho inteiro, mas vai vir outra coisa. Lei de cheque, pessoal. Lei de cheque é um assunto muito bom para empresarial. Aí o que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Vocês vão vir aqui no edital e vão me dizer: Alan, mas está lá, no Código Civil, está aqui o conteúdo programático da segunda fase. Em direito civil, está aqui a LGPD, então a banca não errou. Está aqui a parte de títulos de crédito. A banca não errou. Eu sei, pessoal. Eu sei que esses assuntos podem ser cobrados então no edital. A minha pergunta é, para quê? Entendeu? Porque, olha só, se você pega o edital, Alan, você está sendo muito chato. Não, se você pega o edital, está aqui, processo civil. Olha o que tem dentro de processo civil. Essas ações aqui, a gente vê em qual segunda fase? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública. A gente vê em constitucional. Execução fiscal. Vai cair execução fiscal em civil ou em tributário? Em tributário, mas está dentro do conteúdo programático de processo civil.
Porque o conteúdo programático de processo civil, ele vai ser utilizado também em constitucional, em tributário, a gente sabe disso. Mas isso quer dizer que a OAB pode chegar e cobrar uma prova, uma questão de habeas corpus dentro de direito civil? Se eu for olhar pelo edital, pode, porque processo civil está aqui, habeas corpus, habeas data, execução fiscal. Mas quando você escolhe direito civil, você está escolhendo para fazer uma prova relacionada à execução fiscal? Não, porque senão você escolheu direito tributário, perdão. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Alguns alunos podem ter tido dificuldade porque na hora de responder a questão, título de crédito, apesar de estar como assunto de direito civil, ele também está como assunto de direito empresarial. Está aqui, título de crédito empresarial. Ó, você vai ver aqui a parte de direito empresarial todinha. Aí quando você vai descendo aqui, você vai ter até um assunto, ó, teoria geral do título de crédito e algo mais especificado. E aqui a parte do cheque, que foi a parte cobrada. Então, o que nós queremos discutir aqui e levar à reflexão. Talvez a OAB, nessa tentativa de tornar interdisciplinar neste exame, ela tenha perdido um pouco a mão, não só em direito civil, mas, por exemplo, o direito do trabalho também fugiu um pouquinho, certo? Você cobrou muito processo civil ali, e não é o problema cobrar processo civil, é você não ter um debate profundo de direito material do trabalho. Você teve pouco assunto cobrado que o aluno precisava saber de direito do trabalho, material. E aí você faz uma prova de direito do trabalho, você estuda direito do trabalho e praticamente não é cobrado na prova. Então isso é um erro para mim. Tirando isso, Alan, as peças que foram cobradas. Peças boas, ao meu ver, em todas, certo? Direito do trabalho foi uma peça diferente novamente, é uma peça que é usada, mas não é a mais usual. Isso já é um ponto que eu debato bastante. Eu acredito fielmente que a FGV não perderia nada, no caso a OAB não perderia nada se ela colocasse o rol de peças que pode ser cobrado. Então, em direito empresarial, você tem que saber essas peças aqui, só vai ser cobrado isso aqui. Em processo civil, direito civil, vai ser cobrado uma dessas 15 peças. Meu amigo, se você souber fazer 15 peças que está lá, não muda nada, ninguém vai deixar de ser menos advogado porque o edital já colocou todas as peças que podem ser cobradas. Isso evita esse debate de, peça surpresa, não, tá ali, ó. As peças que podem ser cobradas são essas, estudem essas peças e esses assuntos. E você deixa bem delimitado tudo. E aí facilita, dá uma segurança para o estudo do aluno, já que a intenção é direcionar, porque se a intenção não for direcionar, não faz uma segunda fase de cada matéria, faz uma segunda fase geral e pronto. Assim como, por exemplo, são feitos em outros concursos. Segunda fase com várias áreas, o aluno tem que saber de todas as áreas que estão caindo ali. Administrativo, civil, penal, vai ter pergunta de tudo, ele tem que saber. Entendeu? Essa não é a intenção da OAB no exame de ordem, ao nosso ver, porque ela faz essa separação, essa possibilidade de escolha. Então, acredito que a prova foi boa, foi bem elaborada, teve, ao meu ver, essa possibilidade, essa questão de perder a mão, de, em alguns momentos, cobrar assuntos muito diferentes. Podia ser uma questão, por exemplo, em direito civil, cobrou LGPD e no resto cobra o Código Civil. Tem tanta coisa para você cobrar, responsabilidade civil, por exemplo, para você colocar ali uma questãozinha de responsabilidade civil, uma questão de obrigações, uma questão de contratos, né? Nada disso veio. Então, a gente fica assim, poxa, poderia ter vindo algo assim mais profundo, né? Até ver uma questão de contrato sobre uma questão ali do comodato, eu acho que poderia haver também debate do comodato, mas assim, não era o assunto principal. E faltou debate do processo civil. O próprio assunto de processo civil ficou secundário nas questões. Você debateu ali em cima a parte do processo civil e aqui embaixo a parte da imperabilidade, né? Você não debateu processo civil tutelas provisórias, você não debateu cabimento de recurso, você não debateu outros assuntos, procedimento comum em geral, só a parte ali da contestação com reconvenção dentro de procedimentos especiais. Ok? Alan, muito assunto que você debateu. A intenção aqui é mais mostrar para vocês o panorama. Então, para as próximas segunda fase, nós temos que estar preparados sim para o maior número de peças possíveis. Isso aí já é uma regra há muito tempo. Em direito do trabalho, que foi tendo essa mudança, as pessoas se preocupavam em direito do trabalho com RT, RO, contestação, né? Se preocupavam bastante com essas três. Aí quando começou a cobrar outras peças,
começou a abrir a cabeça. Então, nas outras segundas fases já era assim, já tinha um rol maior de peças. Então, continuar estudando essa diversidade de peças, porque pode vir, certo? Não vai ser só aquilo ali que sempre cai. E saber que cada vez mais vai ser importante uma dedicação do aluno no estudo em casa. Porque enquanto continuar essa política de uma interdisciplinaridade grande, o aluno vai precisar cada vez mais estudar em casa fora só da aula. A aula não vai ter como professor, por exemplo, imagine um professor de Direito Civil, além de dar toda a parte do Código Civil e das leis esparsas, trabalhar também LGPD, ECA, consumidor. Então, é muito assunto para você trabalhar em sala de aula. Precisa também, fica muito assunto para o aluno estudar. Então, o aluno vai ter que ter essa dimensão que alguns assuntos você não vai estudar, mas você vai ter condições de resolver a prova sim, porque você tem que ter a prática de manusear o seu material, certo? Isso aí vai ser essencial. O treino, você usar bastante o vadimécum de vocês usarem a CLT de vocês durante a prova. Beleza? Então, Alan, eu acertei a peça, mas assim, não tenho ideia se eu passei, se eu não passei. O que eu faço agora? Basicamente, você vai fazer o seguinte. Você vai esperar o resultado. Alan, mas eu estou na repescagem. Vou até abrir aqui. Eu estou na repescagem. E aí, eu não sei se eu passei ou não, e eu queria fazer essa primeira fase. Se você tiver feito a inscrição da primeira fase do 40º exame de ordem, você está na repescagem 39. Se você tiver feito a inscrição, vou abrir aqui o edital rapidinho. Se você tiver feito a inscrição, você não precisa pagar agora não, tá? Você vai pagar, sabe quando? Você vai pagar a inscrição, o pagamento aqui, segundo o calendário geral, não sei se teve alguma alteração até o momento, até 1º de março, ok? Então, o resultado, como a gente viu, sai antes. Então, se você fez a inscrição na primeira fase porque está na repescagem, ó, o resultado sai antes. Aqui, se você não passou, você já sabe que você vai fazer a primeira fase, você paga e você faz a revisão de um mês em março. Se você passou, você não paga. Alan, não fiz a inscrição na primeira fase da repescagem. Então, se eventualmente acontecer se não passar, você vai voltar para a primeira fase, mas vai fazer só em julho, em 28 de julho. Você não vai conseguir fazer a primeira fase de março. Aí, recomendo um período de descanso e depois voltar ao estudo. Mas agora, nos preocupemos com agora. Eu diria para todos vocês que até 15 de fevereiro, você tendo feito a primeira, segunda fase ou estando na repescagem, eu diria para vocês descansarem. Ok, descanse. Alan, eu errei a peça, zerei, deixei tudo em branco. Descanse. Porque ainda que você comece a estudar no dia 15 de fevereiro, você vai ter 3 meses para estudar para a outra segunda fase, que é 19 de maio. Certo? Então, a regra geral agora é descansar, esperar o resultado. Se você não fez uma boa prova, se você acha que vai zerar ou errou a peça, já está eliminado, eu ainda assim recomendo descanso. Foi um período muito puxado para muitos de vocês que fizeram a primeira fase ou a segunda fase em sequência, certo? Ou para quem já está na primeira fase, segunda fase, fazendo repescagem também. Então, um descanso merecido aí até o carnaval dos estudos da OAB. E aí, após o carnaval, você vai ter o resultado, vai comemorar. Ótimo, se não comemorar, aí você começa a se organizar para estudar para a segunda fase de novo, ou se for fazer a primeira fase, que não é o que a gente quer, né? Então, é isto, forte abraço, bons estudos e até mais.